Lucrécia não se afoga no rio e nada contra a correnteza e chora. Paulino volta para casa. Rosário diz a Delfina que o doutor mandou um medicamento para a pressão de Paulino e ele se recuperará pouco a pouco. Paulino chama Lucrécia. Fidel vai à casa de Carmelo. Assunção se enfurece com a visita dele. Lucrécia volta para casa encharcada de água e vai a caminho do seu quarto. Rosário encontra Lucrécia e, preocupada, pergunta o que houve. Lucrécia diz que caiu no rio. Rosário fica surpresa e pergunta se ela está bem. Lucrécia diz que infelizmente sim, mas gostaria de ter sido levada pela correnteza, igual seu irmão foi. Rosário fica triste e pergunta por que ela fez isso. Lucrécia diz à mãe que não sabe se viverá tudo o que ela espera para ela, se viverá sem Juliano. Rosário pede que ela se tranquilize e vá se trocar. Lucrécia chora muito. Já anoiteceu. Fidel pergunta a Carmelo se tem um dinheiro para dá-lo. Carmelo diz que não vai dar nada para ele. Fidel pergunta se ele já esqueceu que ele sabe o assassino do pai dele, que é ele mesmo. Carmelo diz que tem outra versão dos fatos e quem matou seu pai foi o mesmo que assaltou Juliano. Fidel fica furioso. Rodolfo está no quarto. Justina pergunta se ele quer jantar. Renata visita Justina e pede para ver Juliano. Justina diz que Juliano foi embora da cidade. Renata fica triste e diz que Juliano era sua última esperança para evitar que sua prima se casasse com Carmelo Roura. Renata diz a Justina que ama Carmelo. Justina diz a Renata que elas têm muito em comum e sabe como é ser trocada por outra e a abraça. Lucrécia diz ao pai que sente muita alegria por ele estar ali e todos vão ajudá-lo para ele sair adiante. Paulino pergunta de Juliano. Lucrécia diz que ele está bem e já foi liberado pela polícia. Lucrécia pede que o pai descanse. No dia seguinte, Rodolfo já está acordado. Justina se levanta e diz que vai preparar o café da manhã dele. Rodolfo pede que ela não se incomode. Rodolfo diz a Justina que não tem maneira de pagar duas casas e terão que compartilhar a mesma casa juntos. Ele fala que ficará no quarto que era de seus filhos. Rodolfo avisa que voltará à escola e precisa seguir trabalhando como professor para se ocupar em algo. Rosário mostra para Lucrécia um vestido de casamento que ela se casou com Paulino. Rosário dá o vestido para a filha usar no dia que ela se casar. Lucrécia agradece e diz que seu casamento será bem simples, apenas pelo civil. Rosário diz que é uma loucura e as pessoas vão fazer fofoca dela. Lucrécia não se importa com a opinião alheia dos fofoqueiros. Ele esclarece que não ama Carmelo. Errada não está, né, pessoal? Modesto diz a Chema que está preocupado com o patrão e se sentiu mal em vê-lo parado, sem se mover. Modesto pede a todos para podarem as árvores infectadas de uma vez. Rosário pede que Matias fale com sua filha para ela se casar pela igreja. Matias diz que sente muito, mas não fará isso, nem vai apoiar ela. Matias diz que Carmelo é um preguiçoso cafajeste e não sabe tratar uma mulher bem. Rosário diz a Matias que todos cometem erros na vida. Matias pergunta a Rosário por que não valoriza a filha dela, por que não gosta da menina e o que ela viveu na infância que fez sentir tanto ódio da menina. Rosário chora, mas prefere não contar seu trauma do passado. Ela diz que ama sua filha e deseja o melhor para ela. Ao sair da igreja, Rosário encontra Justina. Justina bate na cara de Rosário. Rosário a chama de desgraçada e infeliz e quase arrebenta a piriguete. Justina diz que isso é para ela aprender a não inventar mentiras dos seus filhos. Rosário chama ela de prostituta que anda se deitando por aí e tendo filhos com toda a cidade. Justina diz a Rosário que só foi com o marido dela e com o seu. Justina diz a Rosário que ela sabe que Ramiro não é pai de Josué e é melhor ficar calada, porque senão fará seu filho reclamar o que lhe corresponde da herança de Paulino. Matias chega ali e questiona elas de que se trata tudo isso. Rosário ameaça Justina. Lucrécia pergunta a Nana de sua mãe. Delfina diz que ela foi à cidade. Delfina ainda está chateada com a decisão de Lucrécia de se casar com Carmelo. Lucrécia diz a Delfina que para ela é muito importante contar com ela. Delfina diz que não pode apoiar isso porque ela vai ser muito infeliz. Lucrécia diz que já é infeliz e nada é mais doloroso do que ela está vivendo. Delfina a abraça. Renata está toda triste, chorando bastante. Lucrécia vai ao quarto dela e pergunta se ela se sente mal. Renata pergunta a Lucrécia o que ela quer e que ela se sinta mal quando vê que o homem que ama está a ponto de se casar com ela. Lucrécia pede perdão por machucá-la. Renata pergunta por que Lucrécia aceitou se casar com Carmelo, já que esses dias atrás estava perdidamente apaixonada por Juliano.
Lucrécia diz que fez isso por Juliano e seu pai, e logo ela vai saber. Lucrécia decide contar tudo de uma vez, e diz que Carmelo a ofereceu liberar Juliano, e também ajudar seu pai que está com problemas econômicos, em troca dela se casar com ele. Renata percebe que a prima vai se casar com seu feioso por dinheiro. Renata diz que ela está se vendendo como uma prostituta. Lucrécia pergunta à mãe que horas é para dar o remédio para o seu pai. Lucrécia fica surpresa ao saber que Justina bateu na sua mãe. Rodolfo diz a Matias que voltará à escola deixar ele melhor, porque estará ativo e ocupará seu tempo em algo. Teresa diz a Justina que veio procurar Juliano para se desculpar com ele. Justina diz que Juliano foi embora do povoado e não suportou que o amor da vida dele vai se casar com outro. Carmelo pede a Assunção que tire tudo do quarto de seu pai, dê para alguém ou queime, e precisa daquele quarto urgentemente pronto para ele quando se casar com Lucrécia. Matias e Rodolfo vão à casa de Rosário visitar Paulino. Rosário diz que sente muito, mas seu marido não está recebendo visitas. Lucrécia chega lá embaixo e pergunta por quê. Rosário diz que são ordens do médico. Lucrécia pergunta à mãe por que não pergunta ao seu pai se ele quer ver os amigos dele. Lucrécia leva os homens para ver Paulino. Paulino está triste. Paulino pede perdão a Rodolfo. Rodolfo diz que as circunstâncias da vida os afastaram, mas ele não precisa lhe pedir perdão por isso e nunca deixou de pensar nele como um verdadeiro amigo. Paulino chora e diz que não foi um bom amigo. Matias pede que o amigo não chore assim, porque senão a mulher dele vai expulsá-los a patadas. Rosário repreende Lucrécia por ter tomado uma decisão, contradizendo ela na frente de Rodolfo e Matias. Lucrécia diz à mãe que vai se encarregar do trabalho nas plantações, enquanto seu pai não puder. Justina se encontra com Carmelo. Justina diz a Carmelo que precisa que ele a entregue uma casa, que é sua, do povoado de Rio Branco. Carmelo fica surpreso. Justina diz que ela e o pai dele mantiveram uma relação durante anos. Carmelo diz a Justina que gostaria de conhecer a casa. Justina está com as chaves e diz que ele pode ir quando quiser. Lucrécia agradece a Paulino e Rodolfo por terem vindo. Lucrécia pergunta a Rodolfo de Juliano. Rodolfo diz que ele não está bem, mas vai seguir adiante. Rodolfo pede que Lucrécia para deixar as coisas como estão. Juliano se encontra com Ernesto, pai de Lorena, e vai à casa do homem. Teresa chora e diz a Assunção que Juliano foi embora, sem ela poder falar com ele, e ele foi pensando que ela o odiava. Assunção diz à menina que o irmão dela pediu para esvaziar o quarto do pai dela. Teresa fica furiosa por não ter sido avisada e diz que está farta e não vai permitir que a deixem de lado nisso. Carmelo e Justina chegam à casa de Rio Branco. Carmelo acha a casa muito bonita. Justina diz que escolheu os móveis e fala que a casa é sua, mesmo não estando no seu nome. Carmelo pergunta por que teria que entregar a casa para ela. Justina diz que merece, por ter sido a mulher do pai dele durante anos. Carmelo pergunta o que ela estaria disposta a dar em troca. Justina se deita na cama e diz que muitas coisas. Carmelo e Justina se beijam e começam a fazer amor. Carmelo diz a Justina que não está disposto e não aceitaria ela, já que está a ponto de se casar com uma mulher jovem, limpa e muito mais linda que ela. Justina bate em Carmelo. Carmelo humilha Justina, dizendo que ela não tem muito o que oferecer e não vai aceitar as migalhas que seu pai deixou. Após ser humilhada por Carmelo, Justina bate no cara. O covarde revida o tapa. Ela diz que ele é 1000 vezes pior que o pai dele. Juliano diz a Ernesto que já se instalou na casa dele. Juliano diz que não quer que Lorena se incomode com ele ali. Ernesto diz que Lorena está viajando com sua cunhada e nem vai avisar ela que ele está por ali, porque ela seria capaz de voltar só por ele. Lucrécia recebe o apoio de Modesto para trabalhar no campo. Modesto pergunta se o pai dela sabe disso. Ela diz que ainda não, mas vai falar com ele. Rosário tenta dar o remédio para Paulino, mas ele a rejeita. Paulino pergunta o que ela fez e por que Lucrécia está ali, de volta a casa. Rosário diz que tanto ela como a filha dele estão preocupadas com ele. Rodolfo volta para casa e percebe que Justina saiu. Justina está no meio da rua, andando, se sentindo humilhada. Ela pega um ônibus para ir para São Pedro, mas não tem dinheiro suficiente para pagar a passagem. Ela pede emprestado para algum passageiro, mas eles negam. Ela fica abandonada na rua e sai andando. Anoitece. Carmelo vai à casa de Lucrécia. Renata vê que Carmelo chegou ali. Renata encontra um prego e arranha o carro do maldito do Carmelo. Lucrécia diz a Carmelo que seu pai está um pouco melhor. Carmelo diz que já podem escolher a data do casamento deles e é urgente que ela seja sua esposa. Lucrécia prefere que o casamento deles seja por separação de bens.
Lucrécia diz a Carmelo que o deles não vai funcionar. Carmelo diz que vão acontecer muitas coisas e pede para ela se preparar para o sábado. Lucrécia pergunta a Carmelo que relação teve com a sobrinha de Matias. Ele nega ter tido algo com a mocinha. Branquinha limpa a igreja. Matias pede a sobrinha para deixar aquilo e falar com ele. Matias pergunta se ela gostaria de estudar algo que goste. Branquinha diz que não sabe de nada. Ele diz que agradece por ela cuidar da igreja, do lar deles, mas que ela precisa fazer algo por si mesma e aprender muitas coisas e viver como qualquer outra jovem. Após fazer um desastre no carro de Carmelo, Renata ri. Carmelo chega ali e fica furioso. O cafajeste quase bate em Renata. Ela pede que ele bate nela, pra Lucrécia se dar conta do que a espera quando se casar com ele. Renata diz a Carmelo que está morrendo de ciúmes, de raiva, mas por outro lado está tranquila, porque quando Lucrécia conseguir o que quer, vai mandar ele passear. Teresa diz a Assunção que seu pai deixou estipulado no testamento que ela não vai receber nenhum centavo de sua herança até se casar com alguém. Teresa diz que não vai se meter com qualquer um por aí, para Carmelo dar o que legalmente lhe corresponde. Teresa diz que é capaz de processar Carmelo se não dar sua parte do dinheiro. Rodolfo chega ao mercado de Rita e pergunta se não viu Justina. Rita diz que há muito tempo não a vê. Rodolfo se preocupa. Justina está voltando a pé para o povoado de São Pedro. Um caminhoneiro passa na estrada e se oferece em levá-la para casa. O velho tarado pede que ela fique cômoda ali. O descarado a olha maliciosamente com desejos e passa a mão na coxa dela. Justina se assusta. Rodolfo diz a Matias que não encontrou Justina e está muito preocupado. Matias pergunta a Rodolfo o que o preocupa. Rodolfo diz que tem medo de ter acontecido algo com Justina, porque apesar de tudo, a ama. Branquinha está saindo do mercado. Carmelo a encontra na rua e pergunta o que foi dizer a Lucrécia. Branquinha diz que só disse que ele não valia a pena e que iria machucá-la. Carmelo ameaça Branquinha, caso Lucrécia descubra que eles iriam ter um filho. O animal quase bate na moça. Manuel chega de volta ao povoado e grita pro demônio soltar a menina. E se é tão homenzinho, que venha e bata nele.